Convido-vos a abrirem a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo de número 22. Nós vamos ler os versos 1 e 2 deste capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. Vamos orar novamente? Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra lida nesta manhã, que nos ensina, Senhor, que traz direção, que ilumina os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, e pedimos ao Senhor que nesta manhã e sempre os nossos ouvidos estejam sempre atentos ao ensino do Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, que de fato aquilo que confessamos na nossa profissão de fé, de ser a Tua palavra, nossa regra de fé, a única regra de fé e prática, que de fato o Senhor nos ajude a cumprir, Senhor Deus, o propósito da existência da Tua palavra para todos nós. Dá-nos um coração inclinados à Tua palavra, sempre prontos a receber o ensino dela. Pedimos a Tua bênção e oramos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos iniciando o mês de outubro, e o mês de outubro para o cristianismo, ele faz parte de um calendário que nós comemoramos no final do mês, um divisor de águas da história, conhecida como Reforma. Dentre os vários temas que foram resgatados com a Reforma, foi justamente a palavra de Deus, como apenas a Bíblia expressa a palavra de Deus para os nossos ou para as nossas vidas. E esse resgate no século XVI, meus queridos, ele aconteceu diante de tantas situações onde a Bíblia não era a referência, onde a Bíblia não era o norte, onde a Bíblia era lida apenas pelo clero, interpretada ao seu bel prazer, e inúmeros desmandos aconteciam, queridos. E isso com certeza ardia de tristeza no coração desse monge agostiniano na Alemanha. Um homem que era versado nas Sagradas Escrituras, e cada interpretação errada, e o povo não tinha a palavra, cada direção que a igreja dava para o povo, e com certeza aquilo ia contra tudo aquilo que a palavra de Deus ensinava. Isso incomodava este servo, a ponto, queridos, dele começar a debater em praça pública e mostrar os erros. O que Lutero faz? Ele coloca a Bíblia na mão do povo através da tradução dela. O que significa isso, queridos? A igreja utilizava a Bíblia em latim. Essa era uma língua apenas para poucos, se não apenas o clero, mas alguns filhos daqueles que eram abastados, que tinham condições de colocar os seus filhos na escola. Agora você imagina a Bíblia sendo lida em latim, e o povo não sabendo, não entendendo nada daquilo que estava sendo anunciado. Ele tem então o propósito de traduzir a palavra do Senhor, e com a imprensa com Gutenberg, a Bíblia chega na mão do povo. Mas, meus queridos, outros obstáculos aconteceram, porque, como nós falamos, eram poucos aqueles que tinham acesso a ler.
E o grande desafio, e isso foi intensificado com Calvino na Suíça, quando ele tira essa figura da escola apenas para o clero ou para poucos, e ele então cria na Suíça a escola Derivé. Com que finalidade? Fazer com que o povo aprendesse a ler, para evitar também, porque eles tinham a Bíblia na mão, mas se eles não conseguissem ler e entender, de que adiantava? E o que nós temos então é um divisor de águas, onde a principal bandeira, justificação pela fé na pessoa de Cristo, tirando a fala ou a infalibilidade papal como fala de Deus, ou em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras, e ao mesmo tempo Cristo como único meio de salvação, começa a ser anunciada, não só na Alemanha, mas em diversos outros lugares do mundo. O que nos chama a atenção é que esse ato foi um divisor de águas, não só para a Alemanha, mas para a Inglaterra, Suíça, e tantos outros lugares, Escócia, tantos outros lugares, onde a palavra de Deus começa a ser lida, interpretada, e detalhe, vivida. Trazendo para os nossos dias, queridos, e não deixando de observar, e daqui a pouco a gente faz isso. Hoje, com certeza, um grande número da população, não apenas brasileira, mas mundial, tem sim acesso à palavra de Deus traduzida para a sua língua. Sabem ler e escrever. Mas o grande desafio, queridos, é justamente o entendimento dela. E maior ainda, sair de dentro da casa do Senhor e viver essa palavra no dia a dia. Como enfatizamos, regra de fé e prática. Não apenas nós acreditamos que ela é palavra de Deus, mas ela pode ser entendida, nossa, que algo bonito. Não, hoje o pastor pregou bonito, falou bonito. Olha, você viu as conclusões? Mas o grande desafio, queridos, é que ela seja vivida na prática do dia a dia. Onde? Na nossa casa, no nosso trabalho, no relacionamento com os nossos vizinhos. Porque aí entra uma grande questão, os nossos achismos, as nossas culturas, ou aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Mas o propósito, queridos, é mostrar que a palavra de Deus rompe com tudo aquilo que de repente nós entendemos como cultura que afronta as Sagradas Escrituras. E o nosso maior desafio, certamente, é que essa palavra seja vivida no nosso dia a dia. Gosto muito de uma interpretação que Charles Spurgeon dá ao Salmo 119, verso 11, que diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E ele diz uma coisa muito importante: a melhor coisa, a Bíblia, guardada no melhor lugar, coração, com o melhor propósito, não pecar contra o Senhor. E nós olhamos isso na vida do grande rei Josias. O rei Josias era um homem que, olhando para a sua história, a história dos seus antecedentes, tinha tudo para dar errado. Tudo. Sabe aquela questão, eu sei que isso é fruto de julgamento pessoal, mas é aquela questão íntima sua que você olha de repente para uma família, olha para os filhos e pensa assim: Senhor, onde isso vai dar? Que situação? Meu pai. Amados, Josias tinha essa história. Por quê? Observe no capítulo anterior a história do seu avô, conhecido como Manassés. Rei Manassés foi filho do grande rei Ezequias. E Manassés não andou no caminho dos seus pais. A Bíblia fala que ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele reinou em Israel, queridos, mais de 50 anos, cerca de 55 anos. E esse homem fez o que era mal, e foi simplesmente um dos piores reis de Israel. Por quê? Porque ele abandonou o Senhor. Ele não observou o que Deus fez através do rei Ezequias, como Deus tratou dele, como Deus cuidou desse rei. E dentre as coisas mais terríveis, ele colocou práticas idólatras para o povo.
Não apenas isso, trouxe isso para dentro do templo. E se não bastasse essas práticas, meus irmãos, ele criou no Vale do Inom uma estátua, construiu uma estátua ao deus Moloque. E detalhe, sacrificou o seu filho naquela estátua. Ela tem a gente vê imagens dela, como se esse Deus ele tivesse mãos assim, e por baixo eles colocavam um fogo, e as crianças sacrificadas a esse Deus eram colocadas ali, e elas eram assadas, morriam fritas. Meus queridos, tamanha foi a maldade desse homem em todos os sentidos. Esse homem foi levado cativo, e lá no cativeiro ele se arrependeu. Alguns até dizem que foi um arrependimento de Araque, mas o que nós observamos é o Deus que conhece mente e coração, deu a ele a graça de voltar e promover algumas mudanças. Esse homem morreu, reinou no lugar o seu filho Amon. Se Manassés era um homem terrível, a Bíblia fala que Amon conseguiu ser um pouquinho pior do que o seu pai. Ele reinou apenas 2 anos, fez tudo aquilo que o pai fez de errado, levantou os altos, valorizou sacrifícios idólatras, profanou o templo. Meus queridos, reinou apenas 2 anos e foi assassinado pelos seus próprios servos do palácio. Ele começou a reinar com 22 anos, reinou até os 24 apenas. Por isso, queridos, que você olha a história de Josias, um homem com apenas, um menino com 8 anos, começa a reinar no lugar do seu pai. Como eu disse, uma história que tinha tudo para dar errado, uma continuidade de idolatrias e desmandos e tristezas, onde Deus olha e reprova e fala: não, isso não. Só que tem, queridos, um divisor de águas na vida de Josias. E esse divisor de águas começa por uma mãe preocupada em ensinar o seu filho. Pouco se fala sobre essa mulher do versículo de número 1 do capítulo 22. Gedida. Gedida, queridos, significa amada do Senhor. O nome de Salomão, quando ele nasce, ele foi dado para o profeta, e o profeta chama ele de Gededias, amado do Senhor. Salmo 127, quando Salomão escreve aos seus amados, ele dá enquanto dorme, ali ele está dizendo que a Salomão, ou o amado do Senhor, a palavra que aparece ali é Gededias. Essa mulher, queridos, tudo nos mostra, indica, alguns historiadores, inclusive Flávio Joséfo, comentando alguma coisa relacionada a esse texto, fala que essa mulher, uma mulher temente ao Senhor. Como que casa com um rei igual a Amon? Queridos, vamos lembrar que os casamentos, a maioria deles eram arranjados. Mas o que nós temos? Essa mulher temente ao Senhor, e o rei muito preocupado em fazer todas as suas atrocidades diante do Senhor. Certamente, ela fala para esse menino a respeito do Senhor. Se não bastasse isso, queridos, ele assume com 8 anos, com 16 anos de idade, ele tem uma postura, e você vê isso na sequência do capítulo 22. Qual que é a postura? Restaurar o templo. Por quê? Porque o templo naquele tempo significava o resgate do culto. Esse templo estava abandonado. Por muitos anos foi local de idolatria. Estava arruinado o templo. O que Josias faz? Ele levanta os fundos para que aquele templo fosse restaurado. E meus queridos, enquanto essa restauração acontecia,
enquanto todos aqueles trabalhadores recebiam seus salários, enquanto essa perspectiva de culto acontecia, eles acham lá no templo os rolos do livro da lei. Meus amados irmãos, e aqui então começa uma mudança significativa na história do reinado de Israel, ou de Judá em especial. Por quê? Porque o sacerdote acha o livro da lei, leva para um auxiliar de Josias, e a palavra de Deus nos diz, e eu quero que você olhe comigo, lá no capítulo 22 ainda, do verso 8 ao versículo de número 10, mas em especial o finalzinho do 10, porque o nosso tempo não permite ler todo o texto, mas a Bíblia fala que Safã, recebendo os rolos do livro da lei, do sacerdote Ilquias, leu o livro diante do rei. Poderia ser, queridos, como muitas vezes nós lemos a Bíblia com um descaso. Tá, você leu, legal, tá, mas vamos continuar? Não foi essa a postura de Josias. Quando o livro da lei foi lido, queridos, observa o verso seguinte, verso 11, diz a palavra de Deus: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Sabe o que significa isso? Ele observou o que estava sendo lido e considerou aquilo, e aquilo, querido, gerou uma atitude no coração dele de vergonha. Por quê? Porque as palavras que foram lidas naquele instante afrontou duramente o rei com relação aos pecados que eles estavam cometendo, os sofrimentos que eles estavam tendo por conta de terem abandonado o Senhor, de terem ido atrás de ídolos, de deuses e invenções de homens. Meus amados irmãos, a postura dele não apenas ao ler, mas ele rasga o seu coração diante do Senhor, numa atitude de vergonha. Não apenas isso, ele vai, queridos, consultar uma sacerdotisa, conhecida como Hulda, e a Bíblia fala que ele busca o quê? A interpretação daquilo que foi lido. Diz o texto no verso 13: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Não apenas ouviu, não apenas teve uma atitude momentânea, mas ele procurou fazer o quê? Vai saber o que isso quer dizer para nós. E, meus amados, ele recebe então a interpretação, e ao mesmo tempo a fala, dizendo: olha, porque você, no verso 19, se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar, contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Você vai ter paz quando ele ouve a interpretação do que ele devia fazer. Capítulo 23, o rei tem uma postura, queridos, que se espera de todo governante. Não é só orar de olho aberto, não é só pegar um pastor aqui, acolá, ir lá e falar. É bonito isso, muitas vezes nós somos até incentivados, né? Agora vai dar certo, mas sai daquele ambiente e falta o que Josias fez. Chamou o povo, versículo 3,
O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança, que estavam escritas naquele livro. E detalhe, todo o povo anuiu a essa aliança. Josias chega e diz: nós temos que mudar essa história. Nós temos que nos voltar para o Senhor, nós temos que ter aliança com esse Deus, Ele precisa ser ouvido na prática do dia a dia. E Ele chama o povo: olha a situação nossa, nós não temos paz, vivemos numa miséria, estamos sofrendo o peso da mão de Deus. A palavra de Deus está nos alertando sobre isso. Nós não vamos virar as costas mais para o Senhor, nós vamos vivê-la. Essa é a palavra do rei, e é isso que se espera, queridos. Muito bonito ter Bíblias, traduções, versões, Bíblia no celular, mas a grande questão, queridos, não é apenas tela, nós temos, mas sim ter a coragem de vivê-la. E aí, o que acontece? Josias é encorajado. Irmãos, ele entra no templo, a partir do verso 4 do capítulo 23, e faz um limpa. Chega, tira tudo isso daqui, isso aqui desagrada ao Senhor. Adorava a lua, sol, estrelas, era uma miscelânea de idolatrias. Nós vamos adorar o Senhor. E aí, meus queridos, não apenas isso, ele coloca o povo para correr também. Tinha um monte de sacerdotes lá dentro, eu fico imaginando, de manhã o culto a Astarote, à noite, que é isso? Vocês vão tomar o rumo de vocês, chega, acabou a folia, aqui é lugar de culto, e culto ao Senhor. Alguns resistiram. No livro de Crônicas, sabe o que ele faz? Vocês não vão aceitar isso? Não é pela conversa? Então tá bom, porrete na cabeça. E é para servir de testemunho. Nós não vamos mais profanar o Senhor, o seu templo. E aí, queridos, restaurado o culto, capítulo 23, a partir do verso 21, nós temos registrado na Bíblia uma das maiores celebrações da Páscoa. Porque ele leu que quando o povo estava no Egito, naquela noite, quando o Senhor define como seria a Páscoa, o Senhor diz bem claro em Êxodo capítulo 12 a 14, isso vocês vão fazer por estatuto perpétuo. Vocês vão lembrar de quem vocês eram, vocês vão lembrar daquilo que aconteceu, do sacrifício realizado, e aquilo que apontaria para o Senhor Jesus. E a Bíblia fala, queridos, que diante de toda essa postura, versículo de número 25 do capítulo 23, às vezes a gente lê Davi como um grande rei, Salomão como um grande sábio da história. Presta atenção no que se diz de Josias, verso 25, antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou rei ou outro igual. Eu fico pensando, meus irmãos, o que Josias fez de extraordinário? Não, ele com uma capacidade, fez economia em Harvard, estudou nos melhores centros, nada disso. Sabe o que ele fez? O feijãozinho com arroz, o básico, o que se espera de mim e de você, aquilo que divide história, aquilo que muda a história. Ele resolveu ler a palavra de Deus, buscar o entendimento correto dela e vivê-la.
Não, pastor, mas é muito difícil, você não conhece a minha casa, você não sabe como é que funcionam as coisas. Eu não sei mesmo, de fato não sei. Mas sabe aqui que eu, nessa manhã, chamo a tua atenção para que você tenha coragem, com a sabedoria do alto, para observar um exemplo igual de Josias. Talvez nosso país não vai se dobrar diante do Senhor, vai continuar nessa mística qual nós vivemos. Talvez nós não vamos convencer o nosso presidente, quem sabe o nosso governador, talvez até o nosso prefeito, mas você e a tua casa pode ser diferente. Você como líder, você minha irmã, ao exemplo de Gedida. Mas pastor, meu marido não é crente. Olha o que essa mulher fez, olha a história transformada. Se uma andorinha não faz verão, como diz o poeta, um crente faz diferença, com certeza. Quero citar exemplos como José, Daniel, que fizeram diferença, homens ousados que resolveram firmemente honrar o Senhor. Eu quero encerrar, queridos, essa meditação, trazendo algumas rápidas conclusões. Primeiro, todas as vezes que a palavra de Deus foi resgatada, a história mudou. Não apenas com Josias, olha com a reforma, olha em tantas outras situações onde a Bíblia foi observada. Olha na história da sua família. Eu cito novamente uma das nossas irmãs, muito queridas, professora da classe dos Heróis da Fé, quando ela falando sobre o seu bisavô, o seu avô, não me lembro aqui, que ganhou uma Bíblia, e aquilo foi o divisor de águas para a história da família toda. Tem sido assim. Nós precisamos resgatar a palavra do Senhor. Mas em segundo lugar, se eu confesso que a Bíblia é a palavra de Deus para a minha vida, eu preciso crer nisso. E eu preciso ter coragem de aplicar isso na minha casa, na minha vida e na minha casa, no trabalho onde eu estou. E nós não estamos aqui inventando a roda, trazendo alguma coisa extraordinária. É a coragem para ter o Senhor como único Deus. É a coragem para cultuá-lo sem essa mística idólatra. É a coragem para ter Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu encerro. Quer ser próspero, quer ser bem-sucedido, e prosperidade a gente precisa rever até os conceitos dela. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, disse Deus para Josué, será próspero e será bem-sucedido. Ouse acreditar no poder do Senhor através da sua palavra. Eu quero encerrar, queridos, chamando a atenção dos irmãos. Josias, ele restaura a Páscoa, porque a Páscoa, queridos, ela apontava para o Messias. E dentre as coisas que ele fez, foi de fato, lembrar de uma aliança, que começou lá no Éden, de uma promessa. A Páscoa não tinha um fim em si mesmo naquela época, nem hoje, nem é coelho, nada disso. Páscoa é a visitação do Filho de Deus, assumindo forma humana, sendo sacrificado em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E o meu desejo, queridos, em especial, nesse mês, tira um pouco a televisão, tira um pouco as mídias, as redes sociais, que não têm o propósito da palavra. Assuma um compromisso de lê-la, assuma. Sabe, tirar aquele momento, sem ter aquela preocupação louca, ainda que seja de madrugada, para você ler e meditar.
E orar ao Senhor: Pai, o que eu estou lendo aqui, me ajuda, Senhor, a viver. Se você quer transformação na sua casa, você quer transformação na sua vida, você quer transformação no local de trabalho seu, observe o que o Senhor ensina. Eu encerro. Uma vez eu assumi um compromisso numa associação que cuidava de presos. Era uma associação criada pela comarca da cidade onde eu era pastor, e o juiz chegou: pastor, estou chamando um pastor e eu quero que você comece um trabalho de ressocialização com presos. Irmãos, um desafio, difícil, muito difícil. E não pense que o problema eram os presos, não era. Tinha gente fora que causava mais problema do que os presos. E meus queridos, qual que foi o propósito? Todos os dias de manhã, com aqueles 14 presos que faziam parte desse projeto de ressocialização, ler a Bíblia, trazer uma devocional e orar. Nós montamos primeiramente uma marcenaria, depois nós montamos uma fábrica de cabos de vassoura, depois fábrica de blocos, e a coisa foi com escola, com cultos. Meus irmãos, enquanto isso acontecia, enquanto a palavra de Deus era anunciada, as coisas aconteciam, e não porque havia algo extraordinário sendo feito, não. Mas Deus abençoava, e Deus faz isso. Não é só a Alemanha que se tornou uma potência. Eu sei que depois da morte de Lutero, depois dos seus ajudantes ali, a coisa deu uma desandada, recuperada depois com o pietismo, mas o foco mudou um pouco. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos. Sempre quando nós construímos a nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, fundamentado nos ensinos que a palavra de Deus nos traz, irmãos, nós estamos falando: Senhor, o Senhor é dono, eu estou aqui como seu servo. Que tal ter essa prática? Que tal ter a coragem de vivê-la com intensidade? Se você não tem forças, é um momento bastante oportuno para você dobrar os seus joelhos diante do Senhor e pedir: me dê força, Senhor. Vamos fazer isso agora? Vamos orar?